boa noite. Entrando para mais uma live de leitura. Leitura comentada, os exilados da capela. Dando continuidade. Esperando a Denise. Oi, Marcos. Tudo bom? Esperando a Denise. Vamos ver aonde a gente parou para dar continuidade. Oi. E a Denise tá por aí? Esperando aqui. Hoje é o 5º capítulo. Nós vamos às encarnações na segunda raça. Oi, Oi, chegando. Vamos ver aqui. Espaço Girassol, ela tem que me pedir, né? Ela me pede, eu enviou uma solicitação para participação, fazer, guardando espaço Girassol. Sim, eu aceitei já também, Marcos. Oi. E aí, Denise? Tudo bom? Tudo tranquilo. Pronta para começar? Sim, pronta para começar. E por enquanto somos nós aqui, a Andréia já entrou aí. Oi, Andréia. Oi. E aí, como é que foi, Denise? Eu fiquei pensando bastante sobre algumas coisas do que a gente leu até aqui, né? Uhum. E da outra vez tu tinha me perguntado se eu tinha percebido alguma coisa, né? E dessa vez eu percebi um pouco mais, assim, percebi algumas resistências, às vezes, que a gente tem do novo, né? Pelo menos, né, são as minhas percepções. E, enfim, fiz uma reflexão a respeito disso, né? Que é aquela coisa, o novo sempre surge, sempre, às vezes, acontece da gente ter resistência, né? Porque mesmo a gente já estando nesse caminho há algum tempo, a gente ainda tem esse, talvez, medo, vamos chamar assim, do que é o novo, porque justamente ele traz novidades e a gente, às vezes, desconhece e fica com um pouquinho de resistência a isso, né? Mas, então eu pensei sobre isso, de me abrir para tudo que vem, o que tiver que permanecer, permanece, o que tiver que extinguir, se extingue, né? Como sempre, né? A medicina chinesa, por exemplo, está aí há mais de 5.000 anos, permaneceu, né? Então, tudo aquilo que é verdadeiro permanece, né? Independente de mim ou de qualquer ser humano, isso é do universo. Então, eu pensei um pouquinho a respeito disso, né? Tá? Eu acho que os objetivos é que vão definir o que fica ou não, né? Porque pode ser que não fique para nós, por um outro Sim, tipo de pensamento, né? Mas não que isso nunca mais vai existir, né? sim, sim. Então tá, Tá. vamos lá. A gente vai para o. É o 5º capítulo, né? É o 5º capítulo. Deixa eu me achar aqui. Uhum. Tá, as encarnações da segunda raça, né? Isso. Quer que eu leia ou tu quer ler? Pode ler. Posso ler? Eu acho que o som tá bom. Tá bom, para mim tá bom. Tá. Então vamos lá. Quando cessou as encarnações da segunda raça, né? 5º capítulo. Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás, muito rápida, nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins de seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já há muito, seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto a receber o rei da criação.
Iniciou-se, então, essa encarnação nos homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com esses espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente de Lemúria. Essa segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Eu ouvi falar de Lemúria no sistema de florais do Sul, quando começam a falar no... Oi, Angélica, que bom te ver por aí. Quando começa a aparecer a história dos florais, né? Dos sistemas de florais. Estava-se nos albores do período quaternário. Os homens dessa segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças, pendentes para a frente, braços longos que quase tocavam os joelhos, ferozes de andar trópico e vacilante, em cujo olhar inexpressivo e esquivo predominava a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes, viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros, vendo nas feras que os rodeavam por toda parte seres semelhantes a eles mesmos, e procriando-se instintivamente, sem preocupação de estabelecerem entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente, até que, por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo da vida comum, que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente brutal e violenta. Eu acho interessante, assim, ó, isso aqui me reportou, né? Oi, Jorge Radia. Me reportou assim, ó, isso tudo está ainda gravado no nosso subconsciente, né? E a gente ainda tem lampejos desse momento da existência, né? Porque a questão, às vezes, que é possível perceber a questão de passar fome, que às vezes tem pessoas que têm isso, né? Que acreditam que podem, em algum determinado momento, passar fome. Eu acredito que isso é muito vinculado a esse momento que a gente estava no desenvolvimento, né? Dessa raça, e que fica tudo registrado, porque foram etapas que foram passando, a gente foi evoluindo, e muita coisa ainda ficou no subconsciente para ser trabalhada e resolvida, né? Então, assim, eu citei a questão da fome, mas existem outras coisas. A violência provavelmente tem os registros ainda aí, né? Aquelas pessoas mais violentas que resolvem as coisas dessa maneira, ativam, acessam esse registro de forma que seja inconsciente, mas ativam, porque está tudo ali, né? Porque nada se perde, né? O instinto de sobrevivência, principalmente, né? Que a gente traz dessa época, que faz com que a gente, às vezes, cometa atos que racionalmente não se cometeria, não, né, não se conseguiria fazer, mas porque está intrínseco no ser humano toda essa vivência, que é isso que o André Luiz fala na Evolução em Dois Mundos, que vai ficando um pouco de registro de cada uma das experiências. Então, hoje, nós somos um reflexo de tudo aquilo que já se foi, né? Então, claro que tem coisas que se pode aproveitar e tem coisas que simplesmente fazem parte da nossa evolução. Sim. Mas algumas coisas, em determinados momentos, como é o instinto da sobrevivência, né? É importante que se tenha esse instinto ainda adormecido, mas que ele está lá, né? Porque numa necessidade de superar alguma situação,
a gente consegue resgatar isso, mesmo que diariamente não se tenha que usar esse instinto, porque se tem as coisas mais de forma mais fácil, né? Mas diante de É, uma situação, por isso que eu até coloco às vezes que o ser humano acaba sendo imprevisível diante de determinada situação. A gente não pode sim, nunca dizer assim, não, diante de um ato de violência eu vou permanecer calma, eu vou, não, né, vou aham, conseguir contornar. Não, não tem como, porque isso está no instinto. Eu posso, aham. de repente, ter uma reação animalesca, né? Se Sim, eu puxar isso, né, lá da minha essência. sim, a gente ativa e é uma coisa, é um reflexo, é bem um Uhum, reflexo, bem instintivo, é bem isso, instintivo, tá lá no nosso sistema límbico, né? uhum, Lembro de um fato que eu estava num curso de teatro, o primeiro dia de aula, e era um anexo, e eles tinham feito um telhado do prédio, né? E continuavam outros andares. E a gente estava sentado no chão, conversando no primeiro dia, de repente aquele estouro, um ar-condicionado, sei lá, do 10º andar caiu no telhado, e por um triz não caiu em cima das minhas pernas de uma outra colega. Mas foi tão instintivo a reação que quando eu me dei por mim, eu estava na cozinha, que a cozinha era aham, próxima da sala, né? E eu digo, olha o que é o instinto, né? uhum. De sobrevivência, aquele barulhão, aquela coisa. Quando eu me dei conta, pulei fora muito rápido, eu não tenho nem noção da agilidade que eu tive naquele momento. A E, colega ficou parada. Tu vê, isso porque também tem a questão do sistema nervoso, que o uhum. parasimpático e o simpático, cada um de nós atua com um. Eu sempre achei que a minha reação seria ficar parada. Não, não é, né? É, não, que é bem isso, a gente nunca vai saber como vai reagir, né? Sim, só no momento, né? Uhum, Essa segunda raça evolui por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente. Até que, por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo da vida comum, que nessa primeira etapa evolutiva era visceral, brutal e violento. Os ímpetos do sexo nasceram de forma terrivelmente bárbara, e os homens saíam furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos, ao redor do núcleo familiar como feras. Tu sabe que lendo isso, vai me reportando exatamente assim, ó, para explicações de por que algumas pessoas permanecem com esse instinto ainda muito ativo, uhum, né? Tem o lado espiritual, né, a questão do Kardec, que explica a questão da função da reencarnação, enfim, mas provavelmente isso tenha muita relação com esse momento, né, da nossa vivência. Com o decorrer do tempo, entretanto, essas proliferações desordenadas e o agrupamento forçado dos seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfractuosidades das montanhas. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas, e assim surgiram os trogloditas, da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, já a esse tempo, luziam os primeiros fulgores do entendimento e cujos corações já de alguma forma se abrandavam ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o evangelista, em comunicação dada na Espanha nos fins do século IX. Essa referência é a Roma, o Evangelho de José Amigo e Pellicer, da Fundação FIEB, eu não sei que fundação é essa, Denise. Fundação Espírita Brasileira. Tá. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento da vontade e da luz,
mas de um sentimento que se apenas se diferenciava da sensação de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não viu o homem do paraíso. Via muito menos que o homem, coisa pouca, mas que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmensuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a frialdade do esqueleto. Oh, se tivesseis vistos como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esqualidos, caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos. Vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar. Bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não intervisse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros, como as impressões que se estampavam em seu espírito, e grosseiros como as necessidades em que tinham sua origem. O homem primitivo falava, porém não como o homem. Alguns sons guturais, acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne, e satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas, o seu prazer era um grito e sua dor era um gemido. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. E mais adiante acrescenta, e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio, e a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como o furacão, marcham para diante, e como os gafanhotos saltam a terra onde posam seus enxames. Que loucura! Assim como bem deixa ver o evangelista no final de sua comunicação, com o correr dos tempos as famílias foram se unindo, formando tribos, se amalgamando, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras da vida em comum, que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação. Aqui ele encerra esse capítulo, né? Que é o capítulo 5. As encarnações da segunda raça, né? Isso aqui é o que ele fala, daquilo que a gente tinha falado na primeira leitura, a respeito da raça que está habitando o planeta no momento, e ela vai até um limite, né? Quando chega a outra raça e começa a mesclar para que se forme
Agora, no caso, a terceira raça que vai começar a ser formada, né? Então, se não, Aham. não é só uma coisa que tu tenha de lembrança, também é uma parte da tua existência no planeta junto com daquela raça menos evoluída, né? Porque vai chegar um tempo em que vão habitar as duas raças para começar a formar a terceira. Então, Sim. essa E é convivência essa terceira agora que a gente vai ler, é isso? é a Isso terceira que a que tá gente vai ler. dizendo? Sim, a primeira e a segunda vão formar a terceira, né? Eu acho que ainda Sim. dá para a gente ler a terceira, Denise. Não sei que horas são agora. Ah, é 8h20 recém. Sim, Tá. a primeira habita o planeta e quando ela está quase que cumprindo o papel, começam a chegar os da Uhum. segunda para começar a mesclar e formar a segunda. Quando a segunda está quase se extinguindo, começa a chegar a terceira para mesclar e formar a terceira, né? Então sempre tu vai, os primeiros a virem vão ter, Sim, acabar tendo uma convivência com aquela raça menos evoluída, né? sim, porque aqui, ó, na primeira, então, o homem ele vive isolado, né? Não socializa, vai lá e busca a mulher quando precisa, não existe nenhum tipo de afetividade. Já no segundo Uhum. momento, não é que tenha uma afetividade, mas começa a se formar as clãs, né? Uhum. É isso que acontece. Agora, tu lendo sobre isso, a gente percebe, lógico, é como tu diz, as raças começam a se mesclar, então sempre vem alguma coisa da anterior para a seguinte, né? Uhum. Porque é incrível que a gente percebe, tu vê isso aí, não é nem a idade da pedra ainda, é anterior à idade da pedra. E a gente Uhum. vê exatamente essas mesmas atitudes ainda hoje, Uhum. quantos anos depois, né? A gente percebe algumas situações que a gente observa exatamente o mesmo homem da idade da pedra lascada, né? Que coisa louca, né? E falando de uma forma até, né, meio fantasiosa, dentro do padrão de conhecimento que aqueles espíritos que pertenciam à raça anterior têm, a atitude deles chega a ser quase que normal, dentro do entendimento que eles têm, Sim, sim. porque era normal, né? Sim, Claro que hoje tu vai ver certas coisas ãh, dentro de uma outra visão, um outro parâmetro que tu tem, sim. mas Aham, aquilo ali era uma coisa que tu fazia, né? Aí aham, entra a questão do espiritismo, quando se faz a doutrina dentro da doutrina de Kardec, a questão do julgamento, não tem como tu julgar ninguém. Por mais hedionda que seja a atitude que a pessoa cometeu, sim, não sim. tem como, né? Porque tá todo mundo aqui, esses espíritos, por exemplo, podem estar aqui no planeta hoje, tentando Aham, resolver as suas questões e não conseguem porque ainda é muito forte tudo aquilo. Claro que existe um limite onde vai ser, olha, acabou teu tempo, agora tu vai para uma outra esfera porque aqui não dá mais. Mas aham. não explica, não justifica, mas explica muita coisa, né, que a gente vê. Quando tu começa a ver o outro como um ser em evolução sempre. Explica, lógico que explica aí, mas como a gente é emocional, a gente faz essa questão do julgamento, que não deve julgar, mas a Uhum. gente tem que, não sei em que momento a gente adquire isso, né? Do Uhum. julgar, enfim. Hoje a gente está trabalhando para se desvencilhar disso, né? Se desvencilhar do julgamento, conseguir realmente observar, porque não tem como ser diferente, mas não mais professar um julgamento, conseguir se excluir da nossa existência ou transformar, porque é isso, se tu consegue olhar como um espírito Uhum. do companheiro, e tu conseguir realmente ver, tu vai ver que ele está agindo de acordo com a capacidade dele. Para Uhum. ele, naquele momento, é essa capacidade que ele tem. E se tu te considera mais evoluído, o mínimo que tem que se fazer é não julgar, é Uhum. respeitar aquele momento dele, né? Até que ele acorde. O máximo que pode se fazer é dar ferramentas, então, para que ele consiga despertar, né? Se Uhum. é que se considera um pouco mais crescido, usando um O pouco mais. julgamento, o julgamento hoje é quase que uma exigência que a sociedade te faz, né? Porque tu te vê diariamente obrigada a optar por alguma coisa. Tu não pode simplesmente
tipo, não, olha, não tenho opinião sobre isso. Não consigo saber se essa pessoa está certa ou está errada, porque foge do meu conhecimento avaliar isso. Mas a sociedade te impõe diariamente que tu decida, que tu tenha um lado ou outro, né? E isso para mim é impossível fazer sem um julgamento. Eu não consigo Uhum. julgar, por exemplo, uma notícia que eu escutei sem avaliar aquilo que eu tenho como padrão. E eu também não, a sociedade não me permite que eu me exima de opinião. Do tipo, olha, não sei, não preciso ter uma opinião. Então, o julgamento, para mim, às vezes entra como quase como uma imposição que a sociedade te faz para que tu tome um partido de que lado tu tá, né? Então, separa em bem e mal, separa em Grêmio e Inter, separa em direita e esquerda, e se tu não te posiciona, porque tem coisas boas dos dois lados, né? Tu fica meio que, sei lá, como se fosse uma pessoa sem personalidade. E aí tu acaba fazendo o julgamento. Eu Sim, gosto dele por isso, por aquilo. Tu já tá julgando. sim. Mas eu vou te dizer que em algumas coisas eu me dou o direito de não ter mais lado, né? E não é estar em cima Uhum, do muro. Porque para mim estar em cima do muro é estar indeciso. E eu não uhum, estou indecisa. Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião diverge, no caso, tanto de direita como de esquerda. uhum, Tá? Então, eu lembro da Havana, que ela falou do caminho do meio. Então, eu sou desse caminho. E isso ninguém uhum, mais pode me exigir, né? Até vamos dizer assim, o ano passado, um período atrás, poderiam me exigir. Hoje, não. Hoje eu tenho muita consciência nisso, uhum. da minha escolha. Tu entende? Mas isso a E maturidade te traz. não, lógico que eu não vou dizer que é em tudo, né? Como tu Uhum, diz, eu gosto do fulano por isso, por aquilo, e não gosto do Beltrano por isso, por aquilo, né? Tá, é um julgamento, tu não consegue te eximar totalmente da questão do julgamento, mas já começa a te posicionar, né? uhum, Então, lógico que existem momentos que tu te sente exatamente um peixe fora d'água, e uhum, talvez até no olhar de alguns te torne um pouco chata, então eu prefiro me eximir de ficar quieta, uhum, mas eu tenho o direito de fazer vamos dizer que a minha escolha que não é nenhum lado nem outro, é uhum. a minha escolha, né? Ah, mas tu não vai escolher, então tu tá em cima, não tô em cima do muro, eu sei o que eu quero. Eu não E tô em nenhum dos cima do dois me serve. exatamente, nenhum dos Uhum, dois me serve. Tem coisas boas, tem coisas ruins, eu compreendo, mas não me servem, uhum. né? Então isso E aí, existe aí tu acha que momentos entra, que eu já consigo, né? sim, aí entra essa questão de tu te sentir um peixe fora d'água, porque, Às vezes sim, mas é né? o ônus que eu pago. Mas consigo ser mais autêntica, tu entendeu, Denise? Não que os outros Uhum, não sejam autênticos, não tô. É como a gente diz, não é uma crítica a ninguém. Sou uhum, eu que consigo me posicionar dessa forma. E sou feliz assim. Me sinto claro. muito mais feliz do que tendo que fazer uma coisa que não é o que eu quero fazer, né? E a partir do momento que tu opta por um caminho, eu acho que tu tem que ser coerente com o teu caminho. Não Com certeza. adianta, né? É a velha história aquela do médium 24 horas. Tu é isso. Tu não tem como agora ser e daqui a pouco não ser mais. Então, Sim, se tu sim, faz uma opção por uma determinada linha de pensamento, um segmento, tu tem que ser coerente e honesta com aquilo sim, ali, né? sim, Mesmo com que certeza. em algum momento te pareça estar julgando o outro. A tua opção Uhum. passa a ser um julgamento. Passa, porque na verdade tu tem uma visão Uhum. daquela outra situação, né? Mas também Uhum. acho que isso faz parte da maturidade que a gente adquire, do conhecimento e da percepção. Porque nem Uhum. sempre o que a gente enxerga é o que é, né? Não, com Aí certeza. tem que colocar a tua percepção, né, a tua paciência Não. de aguardar. Ó, o João. Tudo bom, João, João? querido. Tem que, tem que aguardar o momento das coisas se clarearem para te poder discernir melhor, né? Mas isso parte do início de julgamento. É preciso que tu julgue porque tu vai julgar dentro daquilo que tu acredita. Sim, Então, sim, mas eu eu penso assim, ó, Denise, eu vejo isso, a gente tem consciência. Houve um período em que a gente dizia, não, eu uhum, não julgo, e passava julgando, né?
Uhum. E hoje a gente começa a ter essa consciência e assumir. Então, isso já é um progresso, né? Sim. Já é um progresso. Eu costumo dizer que eu gosto muito do. Uma vez eu vi o Marx escrever alguma coisa sobre linha tênue, então eu passei a usar a linha tênue. Então, eu digo que existe uma linha tênue entre o julgamento, né, e, e o ponto de vista. Né? Porque o ponto Uhum. de vista é aquela história do 9. Para mim é 6, para ti é 9, porque dependendo da posição Sim. em que a gente se encontra. Mas o que eu vejo no ponto de vista é que ele é flexível. Hoje eu Uhum. estou assim, amanhã eu posso não estar mais. Eu me dou a esse direito, fica mais flexível e fica melhor, né? Uhum. Então, quando a gente não, uma coisa que eu não tolero, assim, não tolero há muito tempo, desde que eu entrei nessa aula da alternativa, é rotular. Eu Uhum. não gosto de rótulos, né? E se eu estou nessa área, eu acredito que existe todos os dias a possibilidade da mudança. Todos os dias existe a possibilidade da gente acordar e perceber alguma coisa que até então a gente não tinha percebido em nós, Uhum. nosso entorno. Então, essas coisas me fazem crer que é possível mudança e que se a gente julga hoje, mas tem consciência que faz isso, é um grande passo. Ah, com certeza, qualquer falha que tu tenha no teu comportamento, no teu interior, no momento em que tu toma consciência disso, é o primeiro passo, porque não tem como hoje a gente entrar num padrão totalmente puro diante de todas as Sim, coisas que a gente vivencia, não tem como, não sim. seria humano, né? Daí Uhum. nós não estaríamos mais aqui. Mas ter a consciência que fez e que pode voltar atrás para refazer é a grande sacada que a gente pode dizer que já conseguiu adquirir, né? Porque Uhum. longe da perfeição. É A o gente vai estar Chico, né? sempre. É, É o Chico dizendo, não posso voltar e refazer, é mas isso posso mesmo. começar agora e mudar o final, né? Então eu Uhum, sempre é, lembro nisso, né? Eu não posso voltar lá. Eu fiz, era o que eu tinha naquele momento. Era eu naquele exatamente. momento. Eu preciso sim me entender, me perdoar por as falhas que eu Uhum, tive, mas elas me conduziram para quem eu sou hoje também. Então eu não posso me eximir delas totalmente. Foram elas que me trouxeram até aqui, né? Do uhum. jeitinho que eu sabia, né? Pelas minhas Sim, razões, enfim, né? E e hoje dentro tá. do conhecimento. Então é dentro do, isso. con- dentro do conhecimento que tu tinha, da condição que tu tinha de entendimento, é como ler um É. livro. Tu lê o livro hoje, né? Passa-se 10 anos, tu processou várias coisas nas tuas interpretações, tu vai ler o livro e tu vai ver ele completamente diferente. O Sim, ensinamento que ele te deu há 10 anos atrás não é mais o mesmo, né? Porque a sim. tua experiência é diferente hoje, Uhum, né? com Mas certeza. ficar dando murro em ponta de faca para manter opinião vai cair lá no primeiro, Na no primeira segundo raça. capítulo, eu acho, não do Chopra, onde se Ah, de dizia, né, Chopra. que tu tem que manter aquela a opinião e brigar por ela, né? Aham, sim. Vamos para a E as coisas terceira? se interligam. Vamos, Posso continuar? Ou tu quer pode, ler? pode. Não, pode ir. Bom, terceira raça, né? Capítulo 6. Estava-se no período em que a ciência oficial denominava Era da Pedra Lascada, em que o engenho humano para seu uso e defesa se utilizava do sílex como arma primitiva e tosca. O que é isso? Sabe? Não, não sei. Bom, era uma arma, né? Uma arma primitiva e tosca. Nessa época, em pleno quaternário, por efeito de causas pouco conhecidas, ocorreu um resfriamento súbito da atmosfera, formando-se geleiras que cobriam toda a Terra. O homem que mal ainda se adaptava ao ambiente planetário, temeroso e hostil, teve então seus sofrimentos agravados, com a necessidade vital de defender-se do frio intenso que então sobreveio, cobrindo-se de peles de animal, subjugados em lutas temerárias e desiguais, em que lançava mão de armas rudimentares e insuficientes contra feras e monstros terríveis,
que o rodeavam por toda parte. Foi então que seu instinto... A Andréia respondeu ali, ó, pedra lascada é sílex. Tá Obrigada, bom, Andréia. obrigada, Andréia. Foi então que seu instinto e as inspirações dos assistentes invisíveis o levaram à descoberta providencial do fogo, o novo e preciso elemento de vida e defesa, que abriu à humanidade torturada de então novos recursos de sobrevivência e de conforto. Entretanto, tempos mais tarde, as alternativas da evolução física do globo determinaram acentuado aquecimento geral, que provocou o súbito degelo e terríveis inundações. Fenômeno esse que, na tradição pré-histórica, ficou conhecido como dilúvio universal, atribuído a um desvio do eixo do globo que se obliquou e provocada pela aproximação de um astro, que determinou também alterações na sua órbita, que se tornou então mais fechada. Mas o tempo transcorreu em sua inexorável marcha, e o homem, a poder dos sofrimentos indivisíveis e penosíssimas, experiências de toda sorte, conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa. Acentuou-se, em consequência, o progresso da vida humana no orbe, surgindo as primeiras tribos de gerações mais aperfeiçoadas, que formaram a humanidade da terceira raça-mãe, compostas de homens de porte agigantado, cabeça bem mais conformada e ereta, braços mais curtos e pernas mais longas, que caminhavam com mais aprumo e segurança, em cujos olhos se vislumbrava o mais acentuado lampejo de entendimento. Como é que a gente pode acreditar que a gente não vai evoluir mais? A gente vai continuar evoluindo. Até o fim. Acho que sim. Eu disse, eu não consigo me lembrar agora o nome da ciência que estuda a mudança não comportamental, a mudança no físico que a gente vem sofrendo de eras em eras, né? Nasceram principalmente na Lemúria e na Ásia, e suas características etnográficas, enormemente no que respeita à cor da pele. Cabelos e feições do rosto variavam muito, segundo a alimentação, os costumes e o ambiente físico das regiões em que habitavam. Eram nômades, mantinham-se em lutas constantes entre si e mais que nunca predominavam entre eles a força e a violência. A lei do mais forte prevalecendo para a solução de todos os casos, problemas ou divergência que entre eles surgissem. Todavia, formavam já sociedades mais estáveis e numerosas, do ponto de vista tribal, sobre os quais dominavam, sob o caráter de chefes ou patriarcas, aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência. Do ponto de vista espiritual ou religioso, essas tribos eram ainda absolutamente ignorantes e já de alguma forma fetichistas, pois adoravam, por temor ou superstição instintiva, fenômenos que não compreendiam e imagens grotescas, representativas tanto de suas próprias paixões e impulsos nativos, como de forças maléficas ou benéficas, que ao seu redor se manifestavam perturbadoramente. Da mesma comunicação de João Batista, a que já nos referimos, transcrevemos aqui mais o seguinte e evocativos períodos. Depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação de minha alma. Sua fronte começa a debuxar-se na parte superior do rosto, quando o vento açoita e levanta as ásperas malenas que a cobrem. Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz é mais afilado. O Marx botou o quê? Não vou falar sobre o próximo grande passo evolutivo do homem para não dar spoiler. Tá bom. Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz é mais afilado e levantado
e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos e esqualidos. Sua carnes menos secas, suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados, os ossos do esqueleto mais arredondados, mas bem dispostos ao movimento das articulações. Maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como o primeiro despertar de seu espírito adormecido. No seu caminhar, já menos lerdo e vacilante, adivinha-se a ação inicial da vontade, o princípio das manifestações espontâneas. Procura a mulher e não mais a abandona. Assiste-lhe ao nascimento dos filhos, com quem reparte o calor e o alimento. O sentimento começa a despertar. Acho que a gente deu um retrocesso aí, né? Oi? Houve um retrocesso aí na população masculina, né? Sim. Nesse parágrafo aí. Sim. Acho que tem muitos que não aprenderam direito. Ah, sim. Ah, sim. A humanidade, nessa ocasião, estava, então, num ponto em que uma ajuda exterior era necessária e urgente, não só para consolidar os poucos e laboriosos passos já palmilhados como, principalmente, para dar-lhe diretrizes mais seguras e mais amplas no sentido evolutivo. Em nenhuma época da vida humana tem-lhe faltado o auxílio do alto, que quase sempre se realiza pela descida de emissários autorizados. O problema da Terra, porém, naqueles tempos, exigia para sua solução medidas mais amplas e mais completas, que, aliás, não tardaram a ser tomadas pelas entidades espirituais responsáveis pelo progresso planetário, como veremos em seguida. Tenho livro, por isso não vou falar. Me inclua fora dessa. Ai, tá arrumado. Aqui, deixa eu ver qual é. Que horas nós estamos? Falta 15 minutos. Acho que então, não vai dar tempo de ler, né? Tá, aqui ele vai falar o panorama geográfico da Terra nessa época e vai falar no Oriente, na Lemúria. Então, aí a gente vai entrar no 7º capítulo que a gente deixa para a semana que vem. Né? Mas assim, ó, o Marcos me inclua falece. Pois é, mas é incrível a gente ler tudo. A gente já leu esse livro, né? Tu vê. Eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu não lembro mais quando é que a gente iniciou o nosso grupo. Ele foi um dos primeiros livros que a gente estudou, né? E a gente lê de novo, é que as coisas vão passando, a gente vai deletando, né? E tu lendo de novo, tu vai percebendo quanta semelhança ainda existe hoje, né? Nas atitudes de algumas pessoas, enfim, do que a gente percebe. E eu fico aqui ainda pensando, né? Tu vê esse espírito que encarna nesse primeiro homem, que é um animal, é literalmente um animal. Que tipo de espírito seria esse que tem que passar por uma situação de esquecer tudo o que foi, né? Tu leu em 2006. Não, a gente leu depois, Andréia. A Andréia leu em 2006, a gente leu ele depois, porque eu acredito que nosso grupo iniciou lá em 2016, por aí, uns 4 anos atrás, né? Eu li esse livro em 1985. Não, eu tomei conhecimento 87 eu li, em 87 eu li. Eu tomei conhecimento dele realmente nesse período, quando a gente monta o grupo, e foi sugestão, nem sei se não fui eu que sugeri, mas alguém me disse, e aí eu cheguei nele, eu me lembro disso, né? Não fui eu, porque eu realmente não sabia da existência dele. Eu li em 96 o do André Luiz, Evolução em 2000. Não, bem antes, foi quando eu entrei na Ápices. Era 90, 91 que eu li do André Luiz, Evolução. Depois voltei a ler, porque aquele livro e o Marcos sugeriu ler de novo, e realmente deve ter muita coisa para rever ali, para aparecer novidade, né? Mas eu fico pensando nisso, né?
Me reporta assim a esse homem, que tipo de espírito encarnaria nessas condições, né? Ter que passar por isso. O que que tu me diz? Porque tu é Kardec, né? Boa noite, Paula. Boa noite. Vem de uma linhagem, de uma linguagem kardecista. Eu já venho mais de uma linguagem umbandista, né? Sempre Uhum. sonhei ser kardecista, mas o povo do Kardec não me quis. Fazer o quê, né? Oi, O, Renilda, tudo bom? Eu fui, na verdade, fui adotada pelo povo umbandista e Kardec me Uhum. disse, não, não, essa encarnação eu não te quero. Como diz a Vera Mara, Kardec é o primo rico da Umbanda. É a mesma coisa. Eu acho que o espírito, daí eu vou acreditar naquilo que eu sei da decisão do espírito de vir, né? O espírito que veio era um espírito primitivo também, né? Sim. Ele estava evoluindo junto. A parte Junto com o física estava corpo. preparada, junto com o Aham. corpo, né? Sim, E até hoje a gente ainda está nessa evolução e não está ainda perfeito para habitar sim, a obra que é o corpo, né? Porque se tu olhar o sim. corpo humano é uma obra de arte, funciona Ah, tudo perfeitamente. E sim. nós, espíritos, apesar de estar hoje no ano em que a gente está, não está ainda preparado para habitar esse corpo. Então, eu acho que a gente está numa constante evolução, né? Como Uhum. é as partes do corpo que começaram a não ter mais e como dizem que daqui para frente não se vai ter mais, né? Então, acho que tudo Aham, isso faz parte da evolução que se está aham, alcançando. Vai chegar um ponto, acredito, que vai estar estabilizado. aham. Agora nós estamos prontos, né? A gente vai voltar ao princípio na questão da pureza e da grandiosidade, que é o projeto final da evolução, né? Acho que Sim, ainda falta um pouquinho de tempo, mas vai se chegar a esse ponto, que sim, é sim. então a história de Capela, que já começou assim, né? Que é quando esses Sim. espíritos que não têm jeito mais vão ter que partir para outra, né? Aham. Ah, tá, tudo Pra não bem. tomar Essa é para os evoluídos. É, eu fico pensando em tudo isso. Lógico que a gente sabe ainda está distante. A gente está aqui, está começando a estar de novo nessa seleção, né? Uhum, Seleção natural. Hoje, com mais esclarecimento a respeito de algumas coisas, usando um pouco mais da capacidade cerebral, que a gente sabe que uhum. tem muito mais para ser, né, ser usado, utilizado, e que a gente ainda não consegue ter essa capacidade, né? A Daisy há muito tempo nisso. E todos nós temos, né, Daisy? E a gente está indo, está, né, hoje bem melhor do que já fomos um dia, Uhum. provavelmente, né? Mas Mesmo eu com acho tudo. que se tu olhar assim, se tu olhar a nossa vida, tá? Em particular, né? O nosso grupo, as Uhum. coisas como aconteceram e como elas vêm se apresentando, é como se a gente estivesse aqui simplesmente para terminar o que se começou há muito tempo atrás. Porque Sim, a forma como a gente se encontrou, a forma como a gente se mantém ainda, né, sim. unido, e todo o trabalho que se apresenta para que nós tenhamos que fazer, para mim, representa bem isso, entende? A gente está nessa caminhada não só por acaso, mas porque talvez a gente também tenha o preparo para daqui para frente começar a modificar as coisas. Também depende de cada um de nós como trabalhador espiritual, né? E também depende como terapeuta, como trazer essa verdade para as pessoas. O ano passado, quando a gente fez uma apresentação lá no Girassol, não sei se tu lembra, que a gente, todos os terapeutas se apresentaram, eu falei muito sobre isso, né? Sobre a Sim. necessidade de ter lugares como o Girassol, para que a gente Uhum. pudesse manter a energia, para que as pessoas pudessem nos procurar para poderem manter as suas energias. Então, eu acho que isso tudo faz parte, a gente está no local certo, na hora certa, com as pessoas certas. É só uma questão de acreditar para que a gente possa continuar essa evolução que a gente já vem fazendo há bastante tempo, né? Não dessa vida, mas em outras também.
Sim, ontem eu tive uma vivência muito interessante. Através de uma terapia, eu recebi uma canalização e hoje eu me perguntei sobre isso, né? Na verdade, a resposta que veio é que o que aconteceu não teve nada de extraordinário, né? O que aconteceu Uhum, comigo acontece com outras tantas pessoas e com uma única proposta: fazer com que mais pessoas entrem, eu vou chamar de tribo, né? Nessa nossa uhum, tribo, né? Consiga trazer mais pessoas para que a gente faça com que essa corrente aumente cada vez mais, para que a gente conquiste essa dita evolução, né? uhum, Consiga essa purificação de alma, que é esse o objetivo principal. É essa a minha, eu considero a minha função. É como eu te disse lá no início, eu não questiono mais o novo e venho trabalhando em mim para não questionar, estar aberta para ele. Cada um de nós tem a sua função e esta é a minha uhum, função. Conseguir trazer essa questão de purificação de alma e trabalhar em mim para que eu conquiste o amor de forma incondicional. Porque é uhum, através do meu modelo que eu vou conseguir ajudar outras pessoas e fazer com que essa corrente cresça cada vez mais e a gente conquiste o nosso propósito de vida. É assim que, pelo menos, também me foi passado e é assim que eu acredito, né? uhum. E Eu é o acho que nosso grupo, né? e é uma questão de assumir essa responsabilidade, o que também não é fácil, Não, né? A não, com gente certeza. saber, porque por menor que seja o que tu fala para uma pessoa quando tu atende, ou, ou por mais banal que possa ser, aquilo ali pode ter um peso fundamental na vida dela. Uma Sim. interpretação errônea do que tu falou, pode mudar todo um destino, né? Tanto para o bem Uhum. quanto para o mal. Então, eu acho que quando se assume essa responsabilidade, também vem todo um retorno, também vem uma proteção, também vem um canal, né, com a Com certeza. espiritualidade, porque são vários lugares, vários centros, Gratidão. E foi a várias minha vivência, situações, assim, né? até vou compartilhar com vocês, porque ontem, assim, essa vivência que eu tive foi incrível a proteção que eu senti. Eu nunca senti assim, dessa forma. Eu sentia como se duas pessoas me segurassem do meu lado direito, me amparassem o tempo Uhum, inteiro que foi feito esse trabalho de canalização. E depois, num dado momento, como se surgisse uma. Se ampliasse essa proteção, vamos dizer assim, né? Oi, Regina. Se ampliasse de uma forma tal que nada que fosse, tentasse naquele momento abusar, né, pela fragilidade da situação conseguisse. uhum, Foi assim impressionante mesmo, né? E eu tenho muita, muita gratidão por ser essa pessoa escolhida, por, enfim, né? Isso me deixa muito uhum. feliz, muito, muito feliz. E, enfim, né? Hoje ainda também conversando com uma cliente, ela me falou sobre o número imenso que existe de suicídios pelas pessoas não terem com quem conversar, talvez, né? Uhum, Com isso também, sim. sabe? Eu pensei exatamente que a gente está aqui para isso também, para ajudar pessoas a evitarem chegar a um final triste como esse, né? Uhum. O que a gente puder fazer, eu acredito que também é a nossa proposta. Aqui com uma Porque, leitura de livro, ou enfim, né? sim. Olha o que, na verdade, a gente pegou o assunto do livro e está falando sobre 1 milhão de coisas que pode estar alertando, né? E esclarecendo outros assuntos para as outras pessoas. Eu acho que receber a informação, a gente recebe, agora a nossa obrigação mesmo é passar ela, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de dividir aquilo que a gente recebe, né? Como já dizia Jesus, né? Que tu recebe, né? Tu tem que passar aquilo que tu recebe. O que tu recebe de graça tu dará, né? Então, eu acho que é importante essa questão. E não, muitas vezes não é uma filosofia, não é um trabalho espetacular, é simplesmente sentar com a pessoa, Uhum. né? E dizer, eu tô aqui, Uhum. né? É uma coisa bem mais simples do que qualquer.
técnica que se possa ter, qualquer Com certeza. doutrina, né? É só sentar com a pessoa, Aham, né? Fala, exatamente. fala que eu Só tô te escutando, permitir. né? Permitir ser ouvido. Exatamente É. isso. Conseguir se permitir ser ouvido e ouvir. E aí, então, é Uhum. justamente isso, superar. O maior brinde é nosso. Eu costumo dizer, o maior Uhum. brinde é eu, porque eu tenho que superar meu preconceito, eu tenho que superar meu julgamento e simplesmente abrir meus ouvidos e meu coração para ouvir a pessoa. Porque, Aham. independente do que levou ela aquilo ali, ela está pedindo socorro. Sim. Né? Então, e aí o presente é meu, porque eu tenho que trabalhar dentro de todos esses temas que a gente está falando aqui, né? Que é para conseguir ser ouvido e Uhum. não perder um julgamento naquele momento com que o ego não atue, realmente conseguir abafar ele. É um É. presente, a vida é um presente, né? É um presente Sempre. quando a gente encontra e consegue aprender quem nós somos, né? Tanto fraquezas como fortalezas, né? E a Uhum. vida é diferente. Não sei quanto Tava tempo bom. falta nisso, mas aqui ainda a gente não está me dando nenhum sinal de que a gente tem que terminar. 2 segundos. 2 minutos. Não, então, não, mas aqui não está dizendo, ele começa a me avisar. Mas Ah, bom, bom. Bom, então vamos mas não jogar a sei se conversa tu tem fora. mais alguma coisa para dizer, se alguém tem alguma coisa Não. para colocar aí para nós, né? Fica gravado depois. Enfim, no Face a gente tinha mais pessoas que acompanhavam e Uhum. que participavam com a gente, né? No Insta a gente tem menos. Mas daqui a pouco vou ver se a gente consegue um notebook aí para fazer simultâneo, porque o Face, infelizmente, né, É, não, deu a gente não problema. consegue manter, dá problema, né? Ou Uhum. daqui a pouco ver aquelas pessoas que têm interesse. Mas o que eu acho grandioso nisso aqui é que a gente consegue passar, mesmo que não seja nesse exato momento, fica gravado e outras Sim, pessoas as têm pessoas acesso, assistem. É. né? Outras pessoas têm acesso. E já Uhum. gratidão, Paula, gratidão também. Então, é isso que eu acho, exatamente isso também que tu está dizendo, né? A gente até pode fazer daqui a pouco, montar um clube de leituras, mas eu Aham. acho importante a gente conseguir manter isso, porque daí, de alguma maneira, outras pessoas também têm acesso, né, Denise? Sim, sim, Não- a gente pode fazer um grupo onde a gente possa interagir com as pessoas e Sim, continuar fazendo leituras mais rápidas até, para aham, poder alertar que existem esses grupos. É uma sim, alternativa, sim, aham. Então tá, certo? Denise, né? Tá, Então tá. gratidão a todos que ficaram aí, a todos que vão assistir também. Gratidão a ti Beijo. por estar aqui, né? Um beijo, até. Beijo para vocês. Até Beijos, semana que tchau. vem. Tchau. Tchau.